Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo. Você está no Pensando Cristo Podcast. E se você ainda não nos segue, começa a seguir, tá? Dá aí os seus likes aí, compartilha também esse vídeo, porque assim você vai estar nos ajudando. E lembre-se, Pensando Cristo é o espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. Hoje eu estou sem o meu parceiro, meu irmão de sangue e de alma, como costumamos dizer. Eliel Soares está trabalhando esses dias e não pôde estar conosco. Mas eu estou sempre em boa companhia aqui com o nosso técnico Lucas, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Mas antes, nós vamos falar de livros. Eu gosto de livros, vocês sabem, né? Primeiro eu vou falar do meu livro, né? Não posso deixar de fazer uma propagandinha aqui. O meu último livro é esse aqui, publicado pela editora Recriar, O Negro Nazareno. Parceria com meu amigo pastor J.P. Berloffa. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre esse livro. Durante séculos, a cultura europeia tentou enfiar na nossa cabeça a imagem de um Cristo nórdico, loiro, de olhos azuis. E isso não tem problema nenhum. Eu imagino que se um indígena nosso aqui da América do Sul fosse desenhar o Cristo, ele desenharia também um Cristo indígena e assim por diante. O problema não é o desenho do Cristo que foi feito na Europa. O problema é o que fizeram com esse desenho. O problema é como isso foi usado. Esse Cristo nórdico, loiro, ele foi usado como base para a escravidão do negro, por exemplo. Os cristãos tranquilamente pegavam os negros lá na África, ali batizavam eles ali na marra e metiam lá um ferro quente com uma cruz no peito dele, falando, tá, agora é cristão, e é cristão, mas é escravo, tá? Então vai lá para a América ser vendido, e assim por diante. E não foi só isso, não. Essa mesma imagem loira, nórdica, de Cristo fomentou racismo. Nos Estados Unidos, muitas pessoas saíam da igreja, do culto de domingo de manhã, ia para a reunião da clã, que às vezes terminava com perseguição e até morte de negros. Então, por que então escrever o Negro Nazareno? Eu acho que a ideia não é mostrar um Cristo negro retinto africano, apesar da gente mostrar que ele era bem escurinho, provavelmente de acordo com a geografia, o momento em que ele nasceu, logicamente não tinha como ele ser aquele Cristo nórdico. Então nós mostramos isso também, mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é porque como foi utilizado essa imagem, por que foi deturpada essa imagem com intenções maléficas, né? Então, além de você conhecer o Negro Nazareno nesse livro, o que nós fazemos aqui é te convidar para uma caminhada com Cristo, desde o berço, desde lá de seus pais, ali em Nazaré, e até a sua ascensão, até a sua ressurreição e a sua ascensão. E assim você vai conhecendo esse Nazareno, quem ele era de verdade. E eu tenho certeza que dessa leitura
com certeza você vai tirar boas coisas, você vai poder sentir melhor esse Cristo. Então, querido, não deixa de ler. O Negro Nazareno é o meu último livro, está em todas as plataformas de livrarias, publicado pela editora Recriar, né? E, além disso, você pode também pedir pelas nossas redes sociais ou até pelo WhatsApp. Eu vou ver se eu lembro de colocar aqui na descrição do vídeo, mas eu vou passar já o meu WhatsApp que você pode usar para fazer o pedido também do livro ou até para bater papo, tá? Não tem problema. Só não pode ligar para xingar, não pode, tá? Mas para trocar uma ideia, falar de Jesus, falar do Negro Nazareno, falar do livro, isso pode atenderei com o maior prazer. 15 99727 5959. Vou repetir, 15 99727 5959. Fique à vontade. E, como eu disse, nós costumamos apresentar sempre aqui também no início uma leitura, que não seja uma propaganda do livro como eu fiz. E hoje, o livro que eu trouxe para vocês é esse livro, Teopoética, Provocações de um Pastor Conectado, que também foi publicado pela editora Recriar. Eu já vou pedir para o Iago mandar o pagamento aí, porque eu estou fazendo muita propaganda da Recriar. Mas, nesse livro, o que temos aqui são pequenos textos do pastor Ricardo Gondim, provocações, porque alguns textos realmente são provocativos, mas são reflexões numa linguagem poética e de fácil leitura do pastor, meu pastor, aliás, Ricardo Gondim. Com certeza é uma leitura gostosa e fácil e leve para você também. Bem, então, sem mais delongas, hoje nós estamos aqui com um pastor que é pastor de uma das maiores igrejas de Tatuí, e certamente eu acredito que é a igreja que mais tem crescido em Tatuí nesses últimos anos. Seja bem-vindo ao Pensando Cristo Podcast, pastor Marcelo Silva. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez no Pensando Cristo. Prazer é nosso. Pastor Elias, esse pastor muito abençoado por Deus, não é? Primeiramente quero louvar a Deus pela sua vida também, não é? Por essa iniciativa tão maravilhosa de podermos ter um espaço para falarmos a respeito do Cristo, aquele Amém. Que veio a essa terra, não é? E apregou a sua gloriosa palavra e trouxe salvação a todos os cativos e perdidos, não é? Glória a Deus. Amém. É um prazer tê-lo aqui, pastor, e o convite, quando eu conheci, nós nos conhecemos há bem pouco tempo. Sim. A gente até veio se conhecendo melhor no carro, mas nos conhecemos há bem pouco tempo, mas o trabalho do pastor Marcelo me chamou a atenção, o trabalho que ele tem feito ali na Igreja Assembleia de Deus de Tatuí. E por isso eu tive pensei, vamos ter uma boa conversa, né? Então, no decorrer dessa conversa, vocês vão entender por quê, através das minhas perguntas e das respostas do pastor Marcelo. Mas, antes de tudo, pastor, eu gostaria de conhecer um pouco melhor do pastor Marcelo. O seu nascimento, de onde vem? Glória a Deus. Então, eu sou nascido numa cidade do norte do Paraná, chamada Toledo, perto de Cascavel, não é? Nasci em 1981, então isso quer dizer que agora, no dia 11 de setembro,
não é? Estaremos completando 42 anos de idade. É jovem. E fui criado, graças a Deus, não é? Por pais que também são assembleianos, não é? Fomos criados no temor da palavra de Deus. E a minha trajetória, depois, com 6 para 7 anos, nós viemos para o estado de São Paulo, precisamente na cidade de Votorantim. Não é? Tivemos um bom tempo ali em Votorantim. Com 6 anos e meio para 7 anos de idade, quando nós já estávamos aqui, eu fui tocar bateria eletrônica no grupo chamado Grupo Labaredas, não é? Até conhecido como Grupo Luz do Mundo. E depois aderiu-se o nome, o Grupo Labaredas, aonde, para a glória de Deus, com aproximadamente 7 anos e meio, eu fui batizado com o Espírito Santo, tocando a bateria num desses congressos que a gente ia. Foi um momento muito maravilhoso, um tempo de bênção, né? E depois saímos do grupo por questão também que a gente chegava muito tarde, eu estava dormindo na escola. Meu irmão também tocava o teclado, pastor Alex, que hoje é o maestro Alex Silva. Sim. Né? E aí nós precisávamos sair porque, na realidade, estava tendo essa dificuldade. A gente estava dormindo na escola, os congressos acabavam meia-noite, 11h30, e pegava a estrada, chegava 2 horas da manhã em casa e estava tendo uma dificuldade nesse sentido. Aí meu pai resolveu tirar-nos e a gente aderiu a estar congregando numa das igrejas aqui em Votorantim, né? Estávamos ali e ali começou todo o processo, né? Tocando na igreja, sempre envolvido com as coisas de Deus. E depois, com 15 para 16 anos, nós viemos para Sorocaba, onde meu pai comprou uma casa, e nós começamos ali a trajetória no Ministério da Palavra. Com 15 para 16 anos, eu estava fazendo meu primeiro curso teológico, não é? E começamos também a pregar. E eu gosto muito de evangelismo, né? É algo que arde dentro de mim. Essa questão do o jovem na igreja. Eu lembro que lá na nossa época, eu vou dizer na minha época, o senhor é mais jovem, bem mais jovem que eu. Que bom, né? Que maravilha. Me parece que nos últimos anos a juventude parece que tem essa dificuldade de estar junto, de estar mais envolvido na igreja. O senhor percebe isso também? Sim, eu tenho percebido que as redes sociais, na verdade, separou muita gente. Muita gente. Você pode ver que você chega hoje numa reunião, não é? Quantas ideias podiam ser trocadas ali, mas a pessoa está na internet, está no celular, e a pessoa ali está ali, mas não está. Não é? Então, na realidade, esse mundo virtual, ele trouxe essa divisão, né? E a gente, como pastor, a gente tem lutado para colocar os jovens novamente nesses trilhos, que é o relacionamento entre eles também e o crescimento espiritual. Eu acredito que assim, a internet é uma consequência natural do avanço da sociedade, mas tem os seus contras, né? Tem os efeitos colaterais. Né? E às vezes, se a gente não toma cuidado com isso, acaba realmente criando essa separação entre as pessoas, né? E o evangelho, ele é relacional. Eu vejo o evangelho como algo relacional. A gente sente a necessidade de estar junto, de participar de um grupo, né? Eu me lembro que na minha juventude, mesmo nos dias que não tinha culto, naquela época tinha mais culto, né? Hoje parece que as igrejas separam, não tem tanto culto quanto tinha naquela época. Naquela época tinha o culto de oração, tinha o culto de ensinamento, o culto fora os cultos especiais, tinha o culto evangelístico, né? Evangelístico, tinha um culto público na semana e outro no domingo, né? E quando não tinha culto, a juventude sempre se reunia na minha casa. Eu era eu me tornei líder de jovens muito novo ainda, né? E a minha casa, como era o lugar que tinha mais jovens, a minha família era numerosa, então a juventude sempre reunia ali, a gente fazia algumas brincadeiras, uma roda de conversas, e isso era bastante saudável, né? É uma coisa que
realmente dá saudade na gente. Uma das coisas também que tinha bastante, né? Não sei se você lembra nessa parte também, é que quando tinha alguns congressos, era alugado 2, 3 ônibus para os jovens cooperar, não é? Mas isso era bom demais. E a gente ia tudo dentro do ônibus, cantando, aquela festa, me desculpe, mas é aquela bagunça de jovem, mas uma bagunça sadia, era uma né? bagunça saudável. Saudável, muito legal. E isso se perdeu, né? Mas a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que colocar esses projetos novamente, não é? De uma forma, quem sabe que eles possam entendê-la, não é? Nos dias de hoje, e trazer eles para perto, né? Eu trabalho muito na igreja lá mesmo, tem um irmão que tem a chácara, e a gente direto tá lá com jovens, né? Tendo um momento com eles lá de descontração, para aproximá-los, tirar um pouco eles do celular e para se relacionar. E você citou muito bem que o cristianismo, ser cristão é se relacionar, né? Jesus poderia ter feito a obra sozinho, e ele tinha poder suficiente para isso. Sim. Mas ele convida 12, depois ele chama a comissão, não é? Depois ele já está no meio de uma grande multidão, ele está usando um jovem com 5 pães e 2 peixes. Então, é interessante notar isso. Jesus sempre, não é, quis aproximar. No seu nascimento, quem que estava lá? Um ancião, né? Um ancião que só tinha uma promessa que só morreria depois que tivesse visto Cristo, não é? Que foi Simeão, quer dizer, então na realidade o evangelho ele é relacionável. É relacional. Bem citado aí a questão do garoto com 5 pães e 2 peixes. Eu falei sobre isso recentemente, acho que eu até escrevi. Eu escrevi e depois falei também sobre essa questão de que Cristo ele não fez lá ele não escolheu fazer um milagre, vai brotando pão. Não, ele criou ali um relacionamento. Ele diz o seguinte, não é a questão aqui, às vezes, apesar de estar escrito lá nas Bíblias, nas casas, milagre da multiplicação, eu costumo chamar de milagre do compartilhamento. Sim. Porque ali tinha ali as pessoas aqueles que diziam assim, não dá para fazer, né? Como no caso de André, se eu não me engano, que foi abordado, disse assim, olha, 5 pães e 2 peixes não vai dar para nada para essa multidão, melhor não fazer nada. E na realidade, humanamente falando, ele tinha razão. Porque 5 pães para 5.000 daria um pão para cada 1.000. Olha só, daria certo? Não daria. Não daria. Porém, o que me chama a atenção é que aquele rapaz, ele trouxe o pão para Jesus. Sim. 5 pães e 2 peixinhos não dava para matar a fome da multidão, mas dava para matar a fome de Jesus. O que eu entendo aqui? Se você não vai conseguir agradar a multidão, mas agrade a Jesus. Sim. Ele chegou ali não para agradar a multidão, ele agradou a Jesus, ele trouxe para Jesus. Então, na realidade, hoje, as pessoas estão mais preocupadas em agradar as pessoas do que agradar a Jesus. Né? E eu vejo a religião dizendo assim, não importa, eu vou compartilhar. E aí, quando compartilha, aí que acontece um milagre quando o pão é dividido, né? Sim. É interessante. Bom, pastor, o senhor é pastor da Assembleia de Deus de Tatuí. Isso. A gente está ali trabalhando para Jesus como pastor presidente daquela igreja, não é? Temos a nossa diretoria, uma diretoria sólida, uns obreiros que estão num projeto com a gente missionário de alcançar muitas vidas, né? Sempre prego e apregou isso em nossas reuniões, que a ideia da igreja todos nós como obreiros deixar um legado, porque a gente está de passagem, não é? Sim. A gente está de passagem como peregrino e forasteiro aqui, mas a gente precisa deixar um legado em ter aquela alegria de ganhar almas para Jesus e discipulá-las também. Não só ganhá-las para Cristo, mas ensiná-las a viver uma vida diante de Cristo realmente que vale a pena, né? Eu costumo dizer que aceitar Jesus não é levantou a mão e... Então, aceitar Jesus é iniciar um relacionamento com Jesus. Uma vida diária com ele. Exatamente. E
quando e como nasceu a Assembleia de Deus do Tatuí? Então, e o Ministério da Assembleia de Deus do Tatuí, a gente começou lá há 6 anos, para 7 anos agora, né? E começamos um trabalho vamos bem dizer assim, a estaca zero, né? Começamos pela fé mesmo, começamos a evangelizar, a trabalhar. Até então a gente estava ainda aderido ali ao Ministério do Belém, porém, após o que nós continuamos o trabalho ali e hoje nós temos ali a Assembleia de Deus, Campo de Tatuí, não é? A nossa igreja, e para a glória de Deus agora temos também uma filial, não é? Que é num bairro chamado Doutor Laurindo, e a igreja ela trabalha com vários lados também missionários, vamos dizer assim, que o lado também social. Eu bato muito nessa tecla que a igreja ela tem que também ter uma resposta urgente para pessoas que chegam ali com urgência, Sim, né? sim. De alguma coisa. Então a gente precisa ter isso. Não é só a gente orar por uma cura quando a pessoa tem uma necessidade de alimentos na sua mesa. Então a igreja... É o que o Tiago fala, né? Não adianta você botar a mão na cabeça e receba aí, como diz, a falta de necessidade que não vai acontecer. Você tem que estender a mão, né? Então, assim, e eu não me preocupo, viu, pastor Elias, se é do ministério, se é uma pessoa que não é crente, se é uma pessoa que ainda não serve a Deus, se é de outro ministério e está tendo uma necessidade, eu não me importo. Eu acho que eu faço parte do reino, não faço parte de tribo, né? Então, é muito comum as pessoas confundirem isso, confundir a trincheira com o reino. O reino de Deus, ele é amplo, ele não é uma galera, né? Sim. Não é a minha galera. Porque eu acho que esse negócio de dizer eu pertenço a isso, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço àquele grupo, é que cria as dissensões, os radicalismos. Logicamente que a Bíblia diz que é para a gente atender primeiro os domésticos da fé. Isso Exato. É bíblico. Temos que ser coerentes nessa parte também. Porém, não é só os domésticos da fé. Não é? Não tem ali um ponto final. Né? Diz principalmente. Né? Então, assim, principalmente os domésticos. Logicamente, são pessoas que estão mais próximo da gente, que a gente está entendendo e já está vendo, então a gente tem que dar uma prioridade rápida, dar uma resposta rápida. Porém, quando se chega também que há uma dificuldade, não é? De outras pessoas, de terceiros, de outras denominações ou de outras crenças, eu acho que é aí que você tem que aplicar também, até porque você precisa alcançar essas pessoas. Exatamente. Né? E o próprio Jesus, ele não se importou com essas questões de crenças, ou a questão religiosa. Eu vejo Jesus, ele trazendo a religião para fazer sentido na vida. Eu acho que naquela época a religião, eu acho que isso acontece periodicamente. A religião, conforme as pessoas vão se descuidando, ela vai se desconectando com a vida. E quando a religião se desconecta com a vida, ela se desconecta também com a espiritualidade, porque a espiritualidade é uma coisa que está dentro de nós, que faz parte da vida. Fica né? uma coisa muito formal. Isso. Né? Fica uma coisa muito exteriormente falando. Né? E Cristo ele veio, né, para fazer nos entender, não é? A sairmos de uma hipocrisia religiosa. Certo. Então, na realidade, eu sempre digo, eu até vinha conversando contigo no caminho, que eu acho um erro gravíssimo. Eu vejo alguns pregadores pregar, não, você não pode ser religioso. Não, claro que nós temos que ser religioso. Sim, porque a religião é boa. E a Bíblia diz, né, que a religião é agradável, a fecunda, é você ajudar todos nas suas necessidades. Mas existe a falsa religiosidade. É essa que a gente tem que combater. Sim. Como existe o falso adorador. Por isso que Jesus disse, seja verdadeiro adorador. O Pai está em procura dos verdadeiros. Então, na realidade, em todos os âmbitos, tem falsos pastores, falsas igrejas. Então, todos os lados. Mas a igreja em si é ruim? Não. Mas a gente deve procurar aquela que está alinhada com a palavra de Deus, não é? Sim. Como o apóstolo Tiago diz, a verdadeira religião
é cuidar dos necessitados. Isso. E se abster da corrupção do mundo. Isso, né? Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a corrupção está aí, né? Sim. Tá às portas, não é? E muito facilmente, se a gente não tomar cuidado, a gente adentra esses caminhos aí terríveis. Então, tem que haver essa precaução, Acaba né? embarcando, né, nas furadas aí. Porque é interessante aos olhos, né? É interessante, né? Tem muitas coisas que chamam a atenção. A igreja, ela, eu creio que o senhor sabe, já deve ter passado por esse tipo de experiência. A igreja, ela é muito cortejada, ela é muito cortejada para ser manipulada por pessoas, principalmente da política, por exemplo. Então, eu acho que eu vou até aproveitar e antecipar essa pergunta. Como o senhor vê a política na igreja? Não a política da igreja, mas a relação entre igreja e política estatal, por exemplo. Qual que deve ser o cuidado que a igreja deve tomar? Porque nós somos pessoas políticas, então acho que como pessoas políticas a gente acaba participando da política. Eu acho que o cristão participar da política é algo natural. Mas qual que é o limite aí? Como que a gente coloca limites para que a igreja não se perca no meio político? Sim. Vamos lá. Partindo desse ponto aí. Nós somos cidadãos. Todos nós somos cidadãos e nós temos o nosso título de eleitor. Sim. Normal como qualquer outra pessoa, não é? Então nós temos também que tomar cuidado. Eu sempre digo para os nossos irmãos, você quando for votar, você precisa primeiramente orar, não é? Também buscar informações daquele a quem você está votando, ver as ideias, né, os projetos. Sim. E aí você tomar a sua decisão. Não é? Certo. Porém, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que estão passando, como você disse, de alguns limites que a gente tem que tomar cuidado, não é? Às vezes trazer um político para ministrar na sua igreja, às vezes não tem os preceitos da palavra, coloca num lugar onde se deve ter um preparo, não que um Sim. político não possa um dia ministrar uma palavra, desde que ele passa pelos valores e o conhecimento da parte de Deus e também receber a Cristo e os seus valores. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Porque eu me lembro uma vez que um pastor colocou um camarada, né? Ele estava cheirando a cachaça lá tal, e ele só para o púlpito, salve dos irmãos com a paz do Senhor, e chega ali trazendo até uma palavra, entre aspas, para o povo, não é? Mas eu acho que essa mistura não é boa, não é legal, não é salutar. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Eu acho que se chega um político, você é um representante do povo, tem que dar os valores e respeitos, né? Tranquilo. Porém, púlpito é lugar do ministro que Deus colocou para ministrar, é o lugar dele ali, né? Então, cada coisa no seu lugar, o prefeito é no seu gabinete atendendo a população, o pastor é na igreja atendendo o povo e as suas solicitações ali adversas. Então, eu acho que se começar a ver esse tipo de comportamento, é um risco muito grande para a igreja. Eu acho que é perigoso isso daí, né? Eu sempre aderi. Chegou alguém lá na nossa igreja, os nossos diáconos já estão avisando. Coloca eles para sentar aí no lugar normal, como um qualquer outro ali. Chegou, né? Vamos também apresentá-lo normalmente como um representante do povo, seja no legislativo, seja no judiciário, ou seja também no executivo. Não há problema nisso. Mas trazer para o púlpito para tomar posição como ministro aí já tem que passar por outros critérios e outros crivos que nós temos na nossa igreja. É muito fácil a igreja perder o rumo. E principalmente hoje que a gente tem muitos cristãos na política. Tem bons cristãos na política, Sim. sempre tivemos. Mas ultimamente as pessoas entram para a política, eu vejo isso, não com intenção de fazer um trabalho. As pessoas entram muito mais pensando no próprio umbigo do que pensar nas pessoas. E isso inclui, inclusive, alguns cristãos que aproveitaram
de serem conhecidos, como, por exemplo, como pastor e virar político. Sim. Eu acho que ser político, acho que já vem ali na veia da pessoa, né? Ele já começa desde sempre fazendo trabalhos sociais e trabalhando pelo povo. E quando ele chega lá, é só, na verdade... Agora, tem gente que entra nesse bolo, igual você falou, já entra nesse bolo, puxa, vou aproveitar da minha popularidade, né, ministerial e outras coisas, e entra e às vezes não sabe o que está fazendo. Mas tem algumas pessoas que defendem a vida na sua concepção, defendem a família, não é? Defendem outros os temas. E também são pessoas que têm se comportado com alinhamento à palavra de Deus, que é interessante, não é? Nessa linha de raciocínio. Porém, eu acho que um político, independentemente, ou seja, evangélico ou não, ele tem que não ficar... Eu sou contra esse tipo de situação e eu acho que parou, né, por causa das leis que foram mais... político levando cesta básica para um, para outro. Não. E o camarada trabalhava no legislativo. Por que ele não cria leis para essa pessoa não precisar mais da cesta e terem leis melhores que venham trazer conforto melhor para essa pessoa? Então, eu acho que a pessoa ele não entendeu para que ele está ali. Não é? Ele está ali para legislar. Então, ele tem que criar leis que tragam um suporte para a população, o executivo para executar as leis que o legislativo assim faz e os projetos também do executivo. Então, eu acho que tá tudo certo, mas as pessoas elas começam a complicar. Cada coisa no seu lugar. Pronto. Né? As pessoas querem pegar atalhos. Isso é uma grande verdade. Certo. Pastor Marcelo, qual foi o impacto da pandemia na sua igreja? Ela estava começando, né? Isso. Teve uma dificuldade muito grande. A pandemia trouxe uma experiência muito grande para a gente. Porém, né, a gente não deixou de visitar os irmãos, não é? Porque isso a gente já é do nosso DNA mesmo. Eu gosto de visitar. Eu sempre gosto de dizer para os irmãos, me convida lá, que eu gosto de tomar o café medroso e o café corajoso. O café corajoso, ele vem sozinho. O medroso vem com bolo, vem com pãozinho, com queijo e tal, né? E a gente sempre usa esse argumento com os irmãos. Porém, na realidade, com o fechamento dos templos, não é, religiosos e de outras coisas também, né, no comércio e tal, eu acho que houve, na verdade, uma identificação de quem na realidade é pastor. Eu acho que o pastor não é aquele que simplesmente fica atrás de um púlpito, mas o pastor, na realidade, é aquele que está preocupado com as ovelhas. Então, eu fiz Santa Ceia, não é? Nas casas, fui na casa levar a Santa Ceia, né? E a gente não parou com os trabalhos, né? A gente ia fazer oração, né? E fazia os cultos online, né? Eu fazia cultos, a minha esposa até dava risada, fazia culto de segunda a segunda quase. Todo culto eu estava na igreja com a câmera trazendo a palavra, porque se o irmão não assistiu o culto aqui, ele vai assistir na segunda, se não assistiu na segunda, ele assiste na terça, mas eu não posso perder. E os irmãos entrando, glorificando a Deus em casa, foi uma experiência maravilhosa, né? Sim, eu acho que porque a questão do culto online foi interessante, sim, foi uma experiência boa, mas todas as igrejas tiveram, e algumas igrejas não subsistiram. Então, eu acho que essa questão do relacional mesmo, de você conhecer cada um dos seus membros, eu acho que essa é a questão que marca mesmo, que realmente mantém. E assim, pastor Elias, nesses momentos aí, eu falo assim, foi umas experiências maravilhosas nesse contexto que eu estou dizendo, né, de você estar trabalhando com o povo, mas, poxa, houve muitas percas, houve muitas dificuldades, não é? Houve muitos fechamentos de sonhos, de projetos, não é? Então a gente entende que por esse lado foi difícil, né? Mas a gente como igreja sempre aconselhando o povo, orando pelo povo para eles não desistirem, né? Pessoas perdendo gente da família, então foi bem difícil nesse sentido, né? Por outro ângulo, a gente identificou mesmo quem na realidade é um verdadeiro cristão, não é? Ele não depende de quatro paredes de um templo, mas ele continua sendo o que é, independentemente da situação. E eu cito aqui a diferença de Jó para a mulher dele. A mulher de Jó, na realidade, era porque tinha. Deixou de ter, deixou de ser. Agora, Jó não. Jó tinha porque era. Antes dele ter, ele era. Perdeu o que ele tinha, não se comprometeu o que ele era. Não é? Tanto é verdade que Deus já vem identificando para ele, primeiramente, o que ele tinha. O que ele era, melhor dizendo. Não o que ele tinha. O que ele tinha veio em segundo plano. Mas o que ele era.
reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nesse ângulo, a gente vê o comportamento. Ele deixou de ter, mas não deixou de ser. E a gente deixou de ter o quê? Um templo, nós deixamos de ter o relacionamento da igreja em si, mas não perdemos o Cristo da igreja. E isso é uma coisa maravilhosa. É isso que é importante, é não perder o Cristo de vista. Eu acho que muitos cristãos acho que se perdem nesse meio porque começa a olhar para outros lados, né? E o escritor aos Hebreus fala que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a gente não tem uma fé fundada no pastor ou em determinadas linhas ou naquela teologia. O nosso fundamento é Cristo e é isso que importa. É isso aí. Bom, nós já falamos um pouco o senhor já falou que gosta dessa questão social e eu acho que a questão social é que torna a igreja relevante para a sociedade onde ela está inserida. Sim. Diga uma coisa, quais são os projetos da Igreja Assembleia de Deus de Tatuí que torna a igreja relevante para Tatuí? Sim, glória a Deus. Nós temos na nossa igreja a nossa assistência social, não é? Que atende algumas demandas, né, no meio da sociedade, que é uma cesta básica, também às vezes um suporte. Uma pessoa, já nos procuraram, pastor, tem uma pessoa lá que não é evangélica, a gente conheceu, que está sem gás na casa. Nós vamos lá e mandamos um pessoal da nossa assistência, verifica se aquilo, o contexto é real, e porque tem os aproveitadores de uma situação, logicamente, sim, tem bastante. Mas nós mandamos o pessoal nosso, o pessoal vê lá, se há necessidade, né? Esse tempo atrás mesmo, ligaram pra gente e a mãe estava com alguns filhos lá, sem o gás para fazer a comida para a criançada. E nós mandamos alguém lá da assistência nossa, quando chegou lá, viu, já na hora, já foi comprado o gás, já foi levado o gás e já foi assistida essa pessoa. Nós temos essa assistência social, temos também a evangelização, entrega de folheto, que exemplar da palavra, e a gente está nas ruas nas segundas-feiras. Isso é um projeto que eu não abro mão. Tem gente que diz, já passou o tempo dos folhetos, tal. Eu acho que tudo que é para evangelização e que tem um proceder gostoso, que é através da palavra de Deus, não é? É maravilhoso, é viável, não é? Sim. E eu acho que o que não dá certo é ficar de mão atada, tá travado, parado. Eu acho que tudo que você levanta para fazer, entregar um folheto ou mandar uma mensagem no WhatsApp pela manhã, tudo isso Deus pode usar para alcançar vidas. Outro sim, nós temos o nosso culto de visitas, que eu não abro mão também, que é um trabalho de visita, é assistir a pessoa também na sua casa, ouvi-la, as suas necessidades dentro da casa, que também é um projeto, também socialmente falando. Mas um que tem marcado também a cidade de Tatuí é o Sopão. O Sopão é um projeto muito lindo, apesar de nós estarmos um pouco limitados. Em que sentido? A gente leva o sopão, a gente leva a palavra, a gente leva os cobertores, mas a gente continua deixando essas pessoas lá. Por quê? Porque ainda não temos um espaço para levar, não é? E se você que está nos assistindo e às vezes tem o desejo, não é? Como um empresário, uma pessoa que Deus deu algumas posses aí e deseja nos ajudar nesse projeto, nos procure, porque assim, o meu sonho é ter um lugar, é tipo uma clínica, não é? Vamos dizer assim, uma clínica de recuperação, mas eu acho que seria mais ainda um lugar para essas pessoas saírem daquela situação de rua, daquele ninho das bebidas, das drogas que são tão fáceis, né? Sim. E tirá-los dali e dar cursos, projetá-los para outras situações para que eles saiam, desintoxicam daquela situação e vão voltar ao mercado de trabalho e também servir a Deus com alegria, não é? Existe eu acho que nós fazemos o mais fácil às vezes, que é marginalizar toda pessoa que está na rua. Nós vemos uma pessoa em situação de rua e automaticamente achamos, isso aí é um drogado, e às vezes
às vezes a pessoa está drogada porque foi levada a isso por causa da própria situação. Às vezes a pessoa está ali, mas nem usa droga. Às vezes Sim. ela apenas perdeu as posses, perdeu as condições de viver. Às vezes numa casa, não tem como pagar uma casa e está na rua. Então, às vezes é mais fácil marginalizar do que a gente procurar entender e procurar ajudar a pessoa. Eu só vou contar aqui poucas palavras, nosso tempo já está indo, mas assim, houve esses tempos atrás um testemunho maravilhoso de uma das nossas irmãs que acompanha o Sopão e nos ajuda no Sopão. E esses tempos atrás estava na casa dela e ela precisava de um eletricista e ligou e pela internet, eu acredito que eles acharam lá e trouxeram esse eletricista. Quando ele chega lá, esse eletricista chega, pergunta para eles, vocês são evangélicos? E a esposa com o irmão, né, que é o irmão Paulo e a irmã Vanusa, disseram, nós somos sim, somos da Assembleia de Deus, somos crentes. Que benção. Você acredita que agora eu também estou servindo a Deus? E eu era de situação de rua. E foi um pessoal da Assembleia, levou Sopão para mim, não é? E pregou o evangelho e hoje eu voltei para casa, voltei para minhas atividades. Olha que interessante, né? A irmã contou, foi na igreja contar esse testemunho, chorando, se alegrando, porque uma alma, não é? Uma alma, ela se rendeu e retornou à sociedade, voltou a ser o que era, uma bênção para sua família, para a sociedade também. Então, de forma maravilhosa, esses trabalhos, queiram ou não queiram, eles têm que ser feitos, né? As pessoas às vezes acham que não é importante, igual você falou, é mais fácil marginalizar, porém precisa ser feito sim, porque essas pessoas estão escravas pelo pecado mesmo, como nós éramos outrora também escravos, e nós precisamos pregar a liberdade para eles. As pessoas costumam ser, às vezes, olhar só pelo lado negativo, né? Por exemplo, a pessoa passa e fala assim, olha lá, nós evangelizamos, não saiu da rua, nós ajudamos, não saiu da rua, e não olha para o valor que tem uma só alma. E a semente que está ali. Se uma daquelas pessoas saírem daquela situação, se uma daquelas pessoas forem regenerada, já é um grande feito, né? E essa semana mesmo, o irmão que está responsável lá, que é o evangelista Valdomiro, me procurou e nós estávamos conversando que parece que foram ou 2 ou 3 pessoas, agora com esse frio, que morreram em situação de rua. E olha a situação que a gente fica. É muito triste. Então, eu preciso urgentemente, assim, eu falo a verdade, se alguém estiver nos assistindo e desejar, falar, pastor, eu vou segurar a corda para vocês descerem lá. A gente vai. Porque eu creio, nós iremos, porque nós cremos que Deus pode usar as mãos que vão ofertar e também, né, a boca de quem vai ministrar, né, os pés de quem vai e assim por diante, né, e também os joelhos daqueles que vão estar em oração. É isso aí. Então você que está nos assistindo aí, principalmente você que é de Tatuí ou da região aí, chega junto. Quer fazer parte de um trabalho sério que vale a pena, um trabalho que realmente não está preso no seu mundinho, mas que resolveu ser mãos e braços de Deus para alcançar pessoas. Quer chegar junto? Chega junto. É lá na Assembleia de Deus de Tatuí. Passa o endereço aí, pastor. Olha aí, nós temos os nossos cultos lá, terças e quintas, às 19h30 e aos domingos às 18h30. A gente começa cedo no domingo, porque toda a galera para louvar, muita gente boa ali, né? Uma bênção. E muito também, bonito. E um espaço bom para a ministração da palavra. Então são terças, quintas e aos domingos. Temos a escola bíblica pela manhã também, que eu não abro mão de... Esse é a maior escola teológica do mundo, é a escola bíblica. E nós temos a escola bíblica também. Porém, a nossa igreja fica localizada ali na rua 11 de agosto, 1593. 11 de agosto, 1593, em frente à Receita Federal da nossa cidade. Então, não tem como errar. Perfeito. E o senhor falou aí da questão da escola bíblica dominical. E realmente, hoje eu vejo que as pessoas, o que falta muito nas pessoas é o ensino, e a igreja precisa de um ensino metódico. Sim. E a escola dominical, ela faz esse papel
muito bem. Eu com certeza, eu tenho certeza absoluta que eu aprendi muito mais na escola dominical do que no curso teológico. Sim, e uma verdade só, nós estamos vivendo uma geração que ela tem informação, ela não tem conhecimento. Isso. Você pode ver, tem muita gente que falta conhecimento, mas tem muita informação. Então hoje as pessoas não têm dificuldade. Qualquer coisa ele já Google, não é? Tal. Mas o conhecimento é diferente, porque a informação é meio exteriormente falando, não é? Você é informado exteriormente falando, mas o conhecimento não. O conhecimento ele já adentra, né? E traz mudanças maravilhosas para a sua vida. Então, escola bíblica, eu aprendi a desenhar o Davi, né, na escola bíblica, então eu estou bem de criança na igreja, né, desenhando, pintando o Davi, e isso foi trazendo, e hoje eu vejo na escola bíblica, quando as crianças vêm lá com os desenhinhos do Golias, do Davi e tal, eu acho maravilhoso, porque já está criando essas raízes dentro dela. Né? A minha primeira escola bíblica era na frente... debaixo de uma árvore. Era uma daquelas árvores que a gente chamava de, como que é, uva japonesa? Sim. Não sei se é. Sim. Se é do Paraná, deve saber aquelas. Então, tinha uma no quintal da minha casa, no terreiro da minha casa, né? Que no mato é terreiro, na fazenda. E lá tinha, a minha irmã mais velha é que dava aula para as crianças ali debaixo daquela árvore, porque a congregação era também, assim, na extensão do terreiro da minha casa, que o meu pai era o dirigente da congregação lá na fazenda. Então, isso, com certeza, isso dá um fundamento para a gente de que é algo incrível, e até independente da linha que você vai tomar quando é adulto, depois de muito tempo, não importa. Eu acho que existe aquele fio do conhecimento que você adquiriu ali que não se quebra. E nós estamos vendo agora essa geração que está chegando, até dentro dos artistas, não é? Que eles vêm para o evangelho, mas parece que o evangelho não vem para eles, né? É uma coisa meio complicada, porque tem muita gente boa no meio artística que recebeu o evangelho e graças a Deus está servindo a Deus com alegria. Porém, você vê uma dificuldade dessas pessoas, por quê? Porque são um conhecimento muito raso. Então, superficial, né? Porque na realidade você vê pessoas retrocedendo novamente e trazendo até mesmo transtorno, não é? E até mesmo escândalo para o evangelho. Então, assim, por quê? Porque eles querem ficar de pé para ensinar, mas não querem sentar para aprender. Então, na realidade, por quê? Porque eles estão num patamar que eles acham, sou seguidor de muita gente, mas você está seguindo a quem? Essa é a pergunta. Você tem muito seguidor, mas quem você está seguindo? Quem é que você renunciou, não é? Negando a si mesmo para prosseguir. Então, assim, tem gente que tem muito seguidor, mas não está seguindo ninguém. E de forma que tudo está sendo lícito e tudo está convém. Não é nem tudo convém, não. Tudo convém. Porque então não tem uma peneira, que é a palavra, né? Não tem, né, um trabalho de crivo acerca da palavra. Não. Pode vir do jeito que tá, vamos lá, e vão tocando e assim que vai. Né? E a gente tem que tomar um certo cuidado. E nesse meio é muito fácil a pessoa se perder. Eu me lembro do meu pai, eu não sei, acho que eu já falei aqui em outros podcasts, eu e meu irmão, e a imagem que eu tenho de meu pai, ele partiu durante a pandemia, ele se contaminou, infelizmente, nós tentamos protegê-lo, mas não foi possível, ele acabou se contaminando e ele tinha 94 anos, então não resistiu e infelizmente partiu durante a pandemia, em 2020. Mas a imagem que eu tenho do meu pai hoje é com a revista da Escola Bíblica Dominical, a mão, a Bíblia ali do lado, e às vezes um jornal. Meu pai se informava também. E curiosamente, o ensino que meu pai tinha era de 2 anos de estudo. Mas só que ele
batia em qualquer aluno de ensino médio, tanto em leitura quanto até mesmo em matemática. Então, hoje as pessoas, como o senhor disse, tem muita informação, mas pouca leitura consistente, né? que dê uma segurança para a pessoa. E aí, com tanta informação que a gente recebe, as pessoas se perdem. As pessoas falam cada besteira. Às vezes, cada besteira que retransmite besteiras que vem. Por quê? Porque elas não têm esse filtro, né, que é o da formação, que é o do conhecimento mesmo que você traz, né? E nós estamos vivendo, né, que é como diz um certo filósofo aí, né? Você deve conhecê-lo. Ele sempre diz que tem coisa que é fundamental, mas tem coisa que é essencial. Né? E é uma verdade, não é? É fundamental você adentrar uma igreja, fundamental. Mas essencial é você ser a igreja, não é? Então, na realidade, nós estamos vivendo esse tempo, né? Que as pessoas vão para a igreja, mas não se tornam a igreja. E essa é uma dificuldade muito grande. Sim. Então, você se tornar a igreja é você abrir mão, né, das suas práticas, sejam elas pecaminosas, sejam práticas também incoerentes e assim por diante, né? Então, a palavra de Deus ela vai te dando essa sensibilidade, né? Vai te ajudando e vai te fortalecer nesse sentido. Mas as pessoas dizem, poxa vida, para mim servir a Deus, eu vou ter que deixar de praticar prostituição, tantas outras coisas, tal. Eu acho que não, Deus é amor, Deus sabe, aquele Deus light, né, tranquilamente aceita de tudo. Não, senhor, né? A palavra de Deus ela é coerente, né? O mesmo Deus que é o Deus de amor, ele também é o Deus de justiça, não é? Então nós temos que entender isso daí. E essas pessoas que estão chegando, elas não têm esse conhecimento. Infelizmente, muita gente não quer ter o conhecimento que a palavra tem. Porque a Bíblia diz assim, a luz se manifestou aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque na luz as suas obras são manifestas. Não é? Olha que interessante. Na luz, o que é errado, Jesus não veio para acusar ninguém. Jesus veio só para mostrar o que está errado para você. Olha que coerência de Jesus. Eu sou a luz para mostrar. Porque quando você chega num quarto, tá tudo escuro, você não vê às vezes um tênis que está fora do lugar, um chinelo que ficou fora do lugar, e às vezes você até se tropica naquilo que está ali fora do lugar. Quando você acende a luz, você vê, ou seja, você vê o que está errado, você vai ter que trabalhar naquilo que está errado para que aquilo que esteja errado agora esteja certo. Então, na realidade, quando o homem vê a luz do evangelho brilhar e ele vê toda a prostituição, a bebidice, outras coisas, a mentira, o engano, as más falácias, ou seja, tudo aquilo a luz vem e traz à tona, o camarada fala, puxa vida, eu vou ter que arrumar essa bagunça. Sim. Aí ele diz assim, não, eu prefiro apagar a luz mesmo e ficar nas trevas, porque pelo menos não tenho trabalho nenhum. Então, hoje, as pessoas, que sempre dizem um certo cidadão, ele diz assim, né, as pessoas não vão para o inferno por falta da palavra, da coerência, mas a rejeição, não é, aquilo que foi pregado. Então, a palavra está aí. Queira a gente pegar, não é? É isso aí. E nós mesmos podemos ser luz. Enquanto o pastor Marcelo está com a Bíblia aberta ali, preparando para ler o texto, eu quero lembrar para você que você está em Pensando Cristo Podcast. E dá o seu like aí, compartilha. Começa a nos seguir, tá? Nos acompanhar, porque a nossa ideia é trazer aqui pessoas que, independente, porque hoje as pessoas falam muito, você fala, eu sou cristão, aí a pessoa pergunta, mas você é cristão o quê? Você é calvinista ou arminiano? Aí quando você estuda lá e descobre que você é um ou outro, aí a pessoa, não, mas não basta isso, você tem que dizer se você é conservador ou progressista. Aí eu não sei onde eu me encaixo aí, mas aí, não é só isso não, você é cristão de direita ou de esquerda, até isso, importaram da política uma coisa para a vida religiosa que nada tem a ver
com a política. Então, o que nós propomos aqui, e eu conversei muito com meu irmão antes de nós começarmos esse trabalho, é quebrar esse negócio de guetos, esse negócio de... não tem nada a ver com o seu gueto não, viu, Belzão? Tá, no seu gueto eu vou... é outra coisa. Mas quebrar esse negócio de guetos religiosos, guetos teológicos. Porque, como eu disse recentemente, na minha comunidade, quando nós temos dúvidas, quando aparecem dúvidas, sombras e dúvidas na nossa fé, e isso é natural, aparecer dúvidas, nós não voltamos lá no Armínio, nós não voltamos no Calvino, nós não voltamos em Bonhoeffer. Quando aparece dúvida, nós temos que voltar lá no Cristo. É o Cristo que nos interessa. Por isso, aqui o que nós fazemos é pensar Cristo. No independente da linha teológica, isso não importa, até porque isso está muito bagunçado hoje. Né? Então, o importante, nós trazemos aqui pessoas para pensar o Cristo. Então, vem com a gente, nos acompanhe, tá? Se quiser apoiar também, apoie e tal, dá uma força aí que a gente aceita, tá bom? Pensando Cristo é um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. Glória a Deus. Eu estou aqui com um texto aberto aqui, se você me libera aqui. Claro, as perguntas não acabaram não, mas pode fazer. Vamos lá. É sobre a carta que escreveu o apóstolo Paulo a Filemão, né? Eu acho muito lindo essa carta, apesar de ser tão pequenininha, mas é uma história muito profunda. É uma história muito profunda. Nessa história aqui, eu só vou ler o versículo de número 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Versículo de número 18. Esse fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E você vê aqui que o apóstolo Paulo está tendo uma grande dificuldade para ser solucionada como pastor. Olha que interessante. Ele havia também, creio, ganhado Filemão para Cristo. Filemão se tornou uma bênção. A igreja lá em Colossos está na sua casa. Ele era um homem que dá para entendermos, um homem abastardo, um homem que tinha poder, né, aquisitivo, mas ele teve um escravo, e esse escravo, o nome dele era Onésimo, e esse Onésimo, ele fugiu da casa de Filemão, e é interessante que esse Onésimo cai aonde? Cai na prisão aonde Paulo estava. Sim. Olha que interessante, como o mundo é pequeno, né? Quando Deus deseja fazer uma obra. E Onésimo foi evangelizado por Paulo. Paulo pregava para todo mundo, né? Sim. Diz os estudos que muitos soldados romanos se converteram ao evangelho através da instrumentalidade de Paulo. Paulo pregava para todo mundo. Chegava no Sinédrio, ele chegava em tudo que é lugar, ele não queria saber. Nós temos o caso quando ele estava preso com Silas lá, né? Que o carcereiro se converteu. Se converteu toda a sua família naquela mesma noite, né? E os presos os escutavam, né? Sim. Interessante, né? Que se você for ver no contexto, tá dizendo assim, que os magistrados pegaram Paulo e Silas e disseram, olha, estes homens sendo judeus nos expõem costume que nós não podemos receber nem aceitar, porque somos romanos. Ou seja, os religiosos não queriam receber o que Paulo tinha para pregar. Mas quando não se tem pessoas que querem ouvir, Deus vai colocar você em pessoas que vão dar ouvido. Paulo foi para o presídio. Quando chegou lá no cárcere, a Bíblia diz que os presos os escutavam. Olha que interessante. Os religiosos não quis escutar, mas Deus tinha alguns presos que escutaram. Né? Mas não é o texto aqui. Porém, o que eu acho lindo aqui em Filemão, né, nessa carta, é que a Bíblia diz assim que agora Onésimo se converte. E Filemão, por outro lado, o senhor desse escravo fugitivo, também é crente. E agora, como é que fazer essa ponte? Paulo lá, como é que enviar novamente o Onésimo para acertar essa situação? Porque Onésimo já era um bom cooperador. A Bíblia diz que ele ajudava Paulo nas prisões. Olha isso, é interessante. E Paulo diz, eu gerei Onésimo entre as prisões.
E eu quero que você receba ele como meu filho. Presta atenção. Olha que o apóstolo Paulo, olha que ponte maravilhosa fazendo, até acerca do teu livro aí, não é? Acerca, né, que tem alguns aprendizados sobre escravidão e certas coisas, né, que os negros sofreram, mas não foi só os negros que foram escravos, os hebreus também foram. Também, eu estou dizendo assim. Era uma cultura, né? É um contexto geral. O que aconteceu com os negros é que foram milhões de escravizados. Também. Mas também aconteceu com os hebreus, né? Vamos colocar em mais de 4 gerações, não é? Mais de 400 anos sofrendo ali também a escravidão. Porém, assim, o que eu acho interessante nesse contexto é que o apóstolo Paulo agora está entre um senhor crente e um escravo crente, que ele ambos ganhou para Cristo. E ele precisa fazer uma unidade. Então agora ele diz assim, eu quero que você receba como meu filho. Olha que coisa interessante. Receba como filho, porque eu tenho informações de você, Filemão, que você tem ajudado a obra. Você tem sido bênção para pessoas e trazido ânimo para as pessoas, né? Tem trazido ânimos para os crentes. Agora, presta atenção. O pedido de Paulo agora é o seguinte, se você receber ele, não como escravo, mas como servo. Servo de quem? Servo de Deus. Quero que você receba ele não simplesmente como escravo, mas como teu irmão, não é? E Paulo foi apertando, foi ajustando para que Filemão devagarinho fosse entendendo o contexto de tudo aquilo, porque ele teria que ter cuidado também com Filemão. Sim. Tem que haver o respeito com a formação de Filemão. Porém, a formação de Filemão precisava também aderir o conhecimento que agora Filemão estava tendo de Cristo. E ele não podia tratar mais o seu irmão como escravo. Olha, e ele tinha pago, ele tinha feito um investimento. Mas Paulo disse assim, olha, é o seguinte, se ele tem trazido algum transtorno, porque alguns estudos dizem que o Onésimo roubou e fugiu. Outros estudos dizem que Paulo está dizendo que paga a conta porque se ele não está mais trabalhando, não é? Que houve prejuízo. O senhor de escravo... houve prejuízo para o senhor de escravo. Agora segura mais outra. Quando um fugitivo era pego pelo senhor, o senhor poderia sentenciar ele à morte ou marcar ele, queimando ele ali com ferro, marcando ele. Olha que interessante. E Paulo está dizendo, mas presta atenção. Ei, eu quero que você receba ele como teu irmão. Porque isso vai trazer ânimo para mim. Agora é para mim, não é mais para os outros. É para mim, porque você tem trazido ânimos para os irmãos que estão em Colossos. Mas se você receber Onésimo como irmão, você vai trazer ânimo para mim dentro das prisões. Porque eu sou um prisioneiro. Eu estou aqui, um velho prisioneiro. Ele diz ainda, não é? Então eu acho muito lindo esse texto, porque a palavra de Deus, ela quebra paradigmas. A palavra de Cristo é tremendo. E eu acho tão lindo que ele confronta-nos, né? Um camarada preso lutando pela comunhão dos livres. Olha que interessante. Um camarada preso lutando pela comunhão dos livres. Então, o que a gente tem que fazer? É fazer como Paulo. Nós temos que estar nessa terra lutando pela comunhão das pessoas, não é? Cristo traz essa comunhão entre brancos e loiros e amarelos e assim por diante, todos, né? Asiáticos, não, todos Jesus traz esta unidade através da sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, eu glorifico a Deus por isso. Viu? Amém. Amém. Palavra maravilhosa. Eu acho interessante que o evangelho, o poder do evangelho, ele vai além, ele vai para além das culturas. Ali os gregos, ali eles tinham aquela cultura do escravismo, e Paulo ele consegue enxergar além. Você vê que ele com o seu jeitinho ali, ele tenta mostrar para Filemão, que a fé está para além dessa questão cultural, né, que ele tinha. E lembrando também a Filemão, você era escravo do pecado, não é? Já colocando a coerência, era bom ser escravo? Era bom ser escravo do diabo? Não, não é? Então use com amor, use com a caridade, não é? Em Cristo Jesus. Então isso é muito forte, é muito lindo isso aí, eu acho maravilhoso. A palavra de Deus, você pode ver na ilha que Paulo foi lá de Malta, que aquelas pessoas que estavam lá? Nômades. Sim. Não é? Que não seria, quem sabe, alcançado pelo evangelho, mas Deus fez com que o navio quebrasse.
para Paulo chegar ali e eles viessem ao conhecimento de Cristo. Olha só, pessoas nômades, pessoas que não tinham as suas nacionalidades registradas e nem, quem sabe, reconhecidas. Estava lá um povo, né, que eram chamados de bárbaros, né? Pessoas ali. E Paulo chega e traz a pregação do evangelho. E o prefeito, né, vamos dizer assim, o prefeito da cidade foi curado. E daqui a pouco todo mundo, aquela comunidade foi abençoada. Né? Paulo foi picado pela serpente. Alguém dizer, vai inchar, vai morrer. Né? Esse homem aí é malfeitor, é um homicida. Olha só, escapando ele, a justiça não deixa viver. Daqui a pouco não incha, daqui a pouco ele já muda o parecer, já dizem, Paulo é um Deus. Que isso? Né? E Paulo começa a pregar o evangelho, e a Bíblia diz assim, o que eu acho mais lindo é que Paulo chegou quebrado ali, sem comida, sem alimento, porque eles tiveram que, né, se perdeu tudo no mar. Mas quando ele sai dali, sai com pessoas abençoadas, curadas, e a Bíblia diz que em tudo que eles tinham necessidade, os bárbaros já ajudaram, patrocinaram. Perdeu para ganhar. Porque ele precisava perder para ganhar aquelas almas, para depois ganhar com aquelas almas o que precisava para continuar a sua missão. Olha que interessante. O evangelho é algo maravilhoso, interessante. Vou voltar a falar de igreja. Tem mais pergunta aí. Tá cheio de perguntas o homem, viu? Bom, tem pouco tempo agora. Mas a sua igreja, ela faz parte de alguma convenção? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto nós não estamos convencionados. Tem aí as convenções, né? Que são históricas, né? E tem o seu devido valor, né? Dentro de um contexto. Porém, por enquanto, a gente está ali trabalhando para Jesus, ganhando almas para Jesus. Nunca digo que não. Porém, por enquanto, a gente está aí com alguns projetos, né? Que precisam ser acelerados. E por essa razão ainda a gente não aderiu. Porém, nunca digo que nunca. Amém? Nós acabamos de falar aqui de escola dominical. E eu vou lembrar de alguns pastores que foram importantes da escola dominical e para a formação, para a estruturação mesmo da Assembleia de Deus. E esses pastores, como Elienay Cabral, Claudionor de Andrade, Antônio Gilberto, que o Antônio Gilberto estava vivo até 2018. Né? Esses pastores, eles foram importantes para a estruturação da Assembleia de Deus. No entanto, não ouço falar muito deles. Eu estive em 2012, eu fui no congresso da Escola Dominical e foi um privilégio. Eu estive no congresso da Escola Dominical no Rio de Janeiro, em 2012, junto com meu irmão, e até guardo com muito carinho a foto que eu tirei ao lado do Elienay Cabral. Né? Assisti uma palestra com ele, assisti a palestra com Claudionor de Andrade, se não me engano, eu esqueci o nome de um americano que estava lá também, mas ótimas palestras, foi um momento de muito crescimento para nós. E eu sinto falta dessas pessoas, não vejo eles estão longe dos holofotes, os que estão vivos. Eu acredito também que pode ser, posso estar errado na minha fala aqui, porém, às vezes também a idade, o tempo chega, né? E as dificuldades às vezes são coerentes da idade também, algumas dificuldades que tem. Mas a gente vê também uma geração mudando o foco também, não é? Nesses valores aí também, né? A gente entende isso também. Sim. Porém, se eu posso fazer uma crítica aqui, eu acho muito interessante, já que você pegou nesse ponto aí. Eu acho muito legal ter esses estudos maravilhosos, mas a minha triste fala aqui agora é o seguinte: eu acho que tem muita gente com bastante conhecimento e muita gente nessa terra sem nada de conhecimento. O problema dos dias que eu estou vendo é o seguinte: tem gente que está querendo ter conhecimento para ter conhecimento, não para compartilhar o conhecimento. Então, isso não vai valer quase de nada se você não compartilhar. Sim. Porque isso daí só vai ter um valor grande se a gente compartilhar. Então, você para analisar a evangelização.
das Assembleias de Deus, eu vou colocar como uma Assembleia de Deus aqui. Eu Sim. frequentava culto ao ar livre todo domingo. 2 horas da tarde, era a banda marchando na rua, a gente com faixa escrita, a Igreja Assembleia de Deus sauda os moradores dessa cidade. Quantas Sim. vezes fizemos isso em Porto Feliz, e aqui em Votorantim, naquele sol de 2 horas da tarde, sabe? E as pessoas dizem, mas isso não dá mais certo. Peraí, o que foi colocado no lugar? Não dá certo, mas o que foi colocado no lugar? Uhum. Né? Hoje a gente vê pessoas 2 horas da tarde, comendo a macarronada tranquilamente, e após o quê? Vai assistir o seu jogo. É. Então a gente está vendo, assim, muito se preocupar, às vezes, de adquirir conhecimento, mas pouco a preocupação de passar esse conhecimento. E essa é a minha luta dentro da nossa igreja. Irmãos, a gente tem que compartilhar, seja no trânsito, seja aonde quer que você vá. Você tem que compartilhar aquilo que você está recebendo. Né? E a gente está vendo hoje que as pessoas querem falar bonito, querem estudar em grego, aramaico. Beleza, tranquilo. Eu acho isso muito maravilhoso. E tem que estudar. Você, na palavra de Deus, tem que estudar. Né? O conhecimento. Mas, irmão, eu olho para Cristo e eu vejo uma diferença muito grande para nós que somos representantes dele e discípulo dele. Sim. Sabe? Jesus, ele ensinou lá os doutores com 12 anos. Né? Trouxe um ensino maravilhoso para os doutores. Mas Jesus era tédio a tédio, era rua, era evangelismo, era buscando gente caída, machucada, ferida, pessoas que estavam em decomposição, pessoas... Então, assim, eu acredito, mas ele sentava no monte para ensinar, é lógico, ele trazia o conteúdo também, mas a preocupação hoje em dia é você chegar atrás de um púlpito para passar aquela profundidade de conhecimento para a turma falar, nossa, esse cara prega demais, que coisa linda, sabe? E gente morrendo na sarjeta e gente, sabe? Ninguém colocando a mão mais levanta e anda na sarjeta para a pessoa. Então, essa a minha luta dentro de mim. Senhor, eu não quero partir para esse caminho. Eu quero compartilhar com a igreja o conhecimento que eu tenho, mas eu preciso compartilhar com aquilo que não é igreja ainda, para que se torne uma igreja. Certo. Aquilo que nós dizemos, o evangelho é relacional. A partir do relacionamento é que você vai atraindo as igrejas. E era assim, inclusive na igreja primitiva, né? A união entre as pessoas é que chamava a atenção das pessoas que estavam de fora. Eu quero fazer parte disso. E outra coisa, não sei se você já notou, as pessoas querem lutar para ter sinais dentro da igreja. Sim. Certo? Para demonstração de poder, para todos dizer, isso é um santo homem de Deus. Que maravilha. E você pode ver que a maioria dos grandes avivalistas e avivamentos, o que aconteceu no decorrer dos séculos e tal, essas coisas aconteciam na rua, para aqueles que não ainda criam. Sim. Né? Hoje nós estamos vendo as pessoas querendo trazer revelações e mais revelações dentro da igreja e tal. Legal, Deus usa em revelação. Eu concordo, eu sou um pregador da palavra também, que eu sou adepto aos dons espirituais, sabe? Mas pouco está se portando para fora. As pessoas querem demonstrar poder dentro de quem conhece já o poder. É essa a dificuldade que a gente está vendo hoje em dia. E essa é a minha luta. A gente não tem que sair na rua, sair dentro da igreja querendo demonstrar simplesmente o poder dentro da igreja para quem já conhece o poder de Deus. A gente precisa se preocupar em sair nas ruas, não é, com projetos que venham demonstrar poder fora do templo. Né? E isso que me chama a atenção. E eu vou falar bem a verdade para o senhor, pastor Elias. Eu tenho orado muito por mim, falado muito por Deus. Senhor, me ajuda a não ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser uma pessoa que deixa um legado. E essa é a minha luta. Não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu preciso atender essas demandas que estão sendo esquecidas. Eu acho que é muito lindo você ver hoje congressos maravilhosos, a gente faz nas nossas igrejas, é maravilhoso, é benção e tem que ter, porque o povo que está dentro tem que ser assistido. Porém, a dificuldade que eu vejo hoje é a não preocupação daqueles que não estão sendo assistidos fora. É essa a minha reluta. Eu acho que há tanto foco para um projeto dentro da igreja, mas não há esse foco quando a gente fala, a gente vai evangelizar, gente, ninguém abraça. Isso. Nem todo mundo, me desculpe, nem todo mundo abraça. Então, assim, era para mesmo ímpeto. E falar, puxa vida, a gente vai fazer um congresso, vamos estar todo mundo junto aqui pro congresso. Legal. Mas o pastor falou que a gente vai atrás das almas. Vamos atrás das almas. Sim. É o que a gente... A igreja precisa ser... Ela precisa ter relevância. Né? Ela precisa ser reconhecida na sociedade. Não só
clubinho dentro da igreja. Sim, sim. Aproveitando, né, essa questão dos projetos, quais são os projetos futuros da Igreja Assembleia de Deus Tatuí? Nós estamos implantando já na igreja um núcleo teológico. Nós temos ali um núcleo teológico também, que não deixa de ser um projeto social para o aprendizado da palavra com mais profundidade, com mais tempo, né, mais relevância aí também, né? Esse é um dos projetos, né? O meu sonho também é ter uma escola com ensino fundamental e tal. Eu acho muito bacana isso. E trazer uma escola particular, seria tipo uma particular, porém com valores acessíveis. Eu acho que está faltando um pouco disso, né? De não você pensar só no bolso do diretor, mas na transformação que você pode trazer em vidas, em crianças que às vezes não vai ter um curso, não vai ter, né, outras coisas mais acessíveis. Então, logicamente que tudo isso tem um custo. Não tem como você falar que vai vir do céu, não. Vai ter um custo. Porque muitas igrejas têm escolas, têm até faculdades, mas... Você chega, é um absurdo. Né? Infelizmente. Tem escolas que são cristãs, né? E eu já fui lá para colocar meu filho, não era mais caro. Quer dizer, mas o ensino é fenomenal. E daí? Poxa, e a coerência onde que fica agora? Pois né? E como que é lá onde está no estatuto, que é sem fins lucrativos, né? Então, na realidade, tem uma pitadinha nisso daí. E eu já falei aqui da clínica, né? Sim, a clínica e tal. E eu queria implantar mais trabalhos missionários. Eu queria ver o lugar. Eu não sou muito não sei se você concorda comigo, Iris, você é um grande pensador também, mas eu não concordo assim de a gente ficar enviando um missionário daqui para lá. Eu acho legal a gente fazer um trabalho evangelístico no lugar, implantar e deixar um Timóteo lá. Deixar alguém que já conhece, é familiarizado com os costumes do lugar. E porque assim, houve já dificuldade de você enviar missionário, o camarada bebeu uma certa água num determinado lugar e teve problema de saúde e chegou a falecer. Tem um amigo meu que faleceu porque foi lá, porque não estava acostumado com a água que eles bebiam. Olha que interessante. Então, assim, por quê? Porque ele foi enviado para ser missionário em determinado lugar. Então, eu acho que é um investimento necessário de você tirar alguém que já está aqui com uma formação, com um trabalho, pode ser mais ajustável aqui. Porém, se é uma chamada que ele tem de ir para um lugar, é outra situação. Agora, eu acho interessante, assim, você chegar num lugar, implantar uma igreja, formar um obreiro ali, e o obreiro tocar o barco ali e você ajudar ele ali. Certo, uma pessoa do local. Que já fica mais... Eu acho mais prático. Sim. Eu acho mais coerente. Porque já está acostumado ali com a cultura do local, com o povo, os costumes que ali tem, que às vezes nem... Porque eu vejo o evangelho como algo acultural. E, aliás, Paulo fala disso, né? Paulo faz essa ponto de dizer o evangelho ele tem que ser acultural. Quando o Concílio de Jerusalém foi para isso, né? Porque as pessoas estavam pregando, por exemplo, o judaísmo. Sim. Aí falou assim, não, esse negócio aí é cultura, vamos levar Cristo. E Cristo vai para além da cultura. Então, conhecer a cultura do local para anunciar Cristo agora, logicamente, que nada impede de alguém que tem um desejo de ser um missionário em tal lugar, e não é isso que eu estou dizendo. Se tiver o chamado e se conhecer, se adaptar à cultura, conhecer a cultura. A minha ideia, assim, era de... Pode até enviar uma pessoa para fundar um trabalho rapidamente, discipular um obreiro, né? Dar a formação para ele, para que ele possa tocar ali o trabalho e já conhece todo o pessoal. Eu tenho mais facilidade para lidar também com alguns costumes que são, né? Na África mesmo tem alguns costumes que terríveis, não é? Terríveis, que eu digo assim, no conceito de doutrinária da palavra, né? Vamos supor, tem tribos indígenas, não é só lá, mas principalmente lá tem tribos indígenas lá que são canibais, quer dizer... Como vai lidar com isso? Como vai lidar com isso? Então, se você tem uma pessoa que tem uma certa facilidade de conhecimento da história, né? Você pode também chegar ao evangelho. Eu lembro um testemunho, se eu posso falar aqui, de um pastor que me marcou. Um dia ele chegou numa tribo canibal e ele não sabia, caiu nessa tribo
E ele passou lá, pegaram ele e iam matar ele. E na hora ele falou, meu Deus do céu, vão assar eu aqui, vão comer eu aqui, né? E ele ficou numa situação constrangedora. Eu estudei quando eu tinha, acho que 17 anos, e eu estudei missiologia, e nessa matéria teve esse testemunho desse pastor. E o professor contando a história desse pastor, que está num livro, toda a história dele, e ele contando que, de repente, veio a ideia para ele. Ele falou assim, eu sou brasileiro, falou para o pessoal, eu sou brasileiro. Aí um olhou e falou, do Pelé? Sim, do Pelé e tal. Aí pegaram e jogaram um negócio redondo para ele. Sério, se ele é do Pelé, e ele falou assim, poxa vida, sorte que ele tinha uma habilidade. Quando era moleque aqui, ele jogava muito bem bola, e ele saiu e petecou a bola para eles e todos ficaram admirados, e ele foi, olha, estrategicamente, ele foi livre da morte, e ali ele implantou uma igreja, olha que interessante. E ele implantou uma igreja ali, você vê a igreja dele, tem as fotos, tudo no livro, a gente tinha até o livro na nossa casa lá, foi muito legal, sabe, uma história muito bonita, mas olha só, por na igreja dele não era pecado jogar bola, então... aqui era, na época era, e lá livrou ele da morte, olha que interessante. Então, eu acho que o que a gente precisa foi algo que eu disse falei conversando com o pastor Gerson, né? Acho que não aqui no podcast, mas quando a gente estava voltando, eu estava indo para São Paulo, ele voltou comigo. É que às vezes as pessoas leem, por exemplo, a pessoa lê a Bíblia e o que pesa mais não é nem o que está escrito e nem a ajuda do Espírito Santo para interpretar. Às vezes o que pesa mais é o que a pessoa não tem o cuidado de convidar o Santo Espírito para ajudar a interpretar ali. E aí acaba ficando preso, por exemplo, dizendo, opa, não vou jogar bola porque é pecado. Pronto, acaba não conseguindo ultrapassar essa questão dogmática, e para partir para uma espiritualidade. Sim, nas sextas-feiras mesmo nós temos um projeto na PAI. Na PAI lá que tem um ginásio, eu levo muitos jovens para praticar o esporte, sair um pouquinho da internet e praticar, suar um pouco a cabeça. Daqui a pouco os nossos jovens estão dando infarto aí com 15, 20 anos, né? Não correm, não fazem nada. Então, a gente tem esse projeto lá, né? Eu já chego lá no meio da quadra, falo, não pode brigar, não pode xingar, não pode nada. E eu falo para eles, convida jovens que não sejam crentes para estar aqui com a gente. Sim. Aí, vem jovens não crentes e tem jovens que estão indo para a igreja através desse projeto. Então, exato, assim, existem formas. Agora, assim, tudo que rouba, eu sempre digo isso, tudo que rouba o lugar de Deus, ele se torna uma idolatria, se torna um pecado na sua vida. Sim. Tem gente que pensa que idolatria é só o santo de barro, de outras denominações aí. Não é. O seu carro pode se tornar a sua idolatria. Sim. Né? A sua família. Tem gente que não vai na igreja porque minha família. Meu filho. Peraí, meu filho. Quer dizer, então tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Então, assim, é muita incoerência essa parte, né? Logicamente que a gente não deve se prostrar também à imagem de escultura, biblicamente. Isso é inegociável. Porém, tem coisas que se tornam ídolos para nós também. Exato. E se a gente não tomar cuidado, a gente se prostra também para essa. É isso aí. Bom, tá quase terminando, hein? Mas ainda tem um espaço para mais uma pergunta. Tatuí é conhecido como a capital da música, né? Mas eu passei por muitas igrejas lá e a única igreja que eu vi uma orquestra foi a sua. Sim. Eu sei do desafio que é para formar um grupo de músicos e tal, numa igreja hoje. Sim. Como foi isso? Então, na cidade de Tatuí tem algumas outras igrejas também que tem. Tem algumas igrejas que tem também. Eu acredito que você não conseguiu chegar em todas elas ainda lá. Eu não passei por todas ainda. Mas tem algumas igrejas que têm orquestras maravilhosas, tem pastores ainda que zelam por esses valores dentro das igrejas, né? Mas assim, vamos lá. A partir do primeiro ponto, rapidamente, que o nosso tempo já está indo. Quando eu cheguei em Tatuí, não tinha
né? Nós não tinha nem povo, né? Então a gente começou a trabalhar e eu conversei com o professor que meu filho faz, o conservatório em Tatuí, e eu fui com o professor lá, descobri que ele é também crente, e falei para ele, quanto que você cobra para dar aula lá? E ele fez um valor acessível para mim, e eu chamei os pais, falei, olha, eu vou repassar um pouco para vocês, porque já não tem ainda esse poder aquisitivo para estar pagando para ser de graça para vocês. Sim. Então a gente vai fazer um rateio entre nós. Os irmãos concordaram, trouxe ele, né? E pela fé começamos, até o meu menino que não tinha muita sintonia com um instrumento e tal, ele é trompetista hoje. O outro meu filho toca o baixo tuba, tem um lá que toca o trombone de vara, outra num piano, que foram o pessoalzinho que começou. E hoje nós estamos aí com a orquestra aí já indo aí com os que estão já quase tocando aí com quase 18 a 20 componentes. Então tá chegando num patamar legal, né? E a gente está investindo, comprando instrumentos. Então assim, pastor Elias, eu acho que essas coisas têm que ser trabalhadas na igreja, até porque você coloca responsabilidade tanto para jovens como para adultos, que é interessante. O camarada se preocupar com o ensaio, se preocupar em apresentar o seu louvor através do seu instrumento. E a música em si, ela é muito boa para a vida da gente. A música é divina. É não divina. Tem como. Bom, infelizmente nós estamos chegando já mais pro final. Quem sabe o pastor Marcelo volta um dia. Nós voltamos. Né? Então, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite. E quem sabe numa próxima continuaremos a nossa conversa, falando de outros assuntos, quem sabe. Tá? Faça aí a sua despedida, pastor Marcelo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, não é? Que sem Ele nós não estaríamos aqui, não é? E foi pela sua misericórdia que fomos alcançados pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Elias, por essa iniciativa, esse projeto. Obrigado. Eu sei que não é fácil, não. É desafiador fazer um projeto desse, né? Vindo ali de Tatuí e tal, e trazendo os convidados, né? E tendo que pagar depois do trabalho aqui um almoço para os convidados, né? Não é fácil. Não, é brincadeira, pastor. Vamos costelar um direto. Isso, olha que benção. Olha Deus trabalhando aí. Mas que Deus abençoe, pastor, essa iniciativa de trazer pessoas aqui de Deus, pessoas também da área social também para somar em projetos, que eu acredito que essas coisas, ela mexe com quem também é cristão. Tem que ter essa gestão. Tem gente que às vezes não é da nossa linhagem, vamos falar assim, do cristianismo, mas está fazendo projetos que a gente não está fazendo. E a gente precisa acordar para essa realidade. Então é muito importante isso, eu acho que tudo é muito bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, conserve o senhor, esse homem alegre, feliz aí, e abençoado por Deus. Parece que tem 18 anos. Obrigado, pastor. Meus queridos, infelizmente eu tenho que dar tchau. Tá? Até o próximo, muito obrigado pela sua companhia. E a gente volta. Um grande abraço. Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã.